Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, antes que eu fale o tema do vídeo hoje, gostaria que você se inscrevesse aí no canal, desse aquele tapa no like para que a gente possa engrandecer a nossa família maçônica. Meus irmãos, esse barulhinho ali na porta, no portão, é do meu cachorrinho, viu? Quando eu começo a falar aqui, ele começa a bater lá. E não esqueça, né, não esqueça aí da nossa campanha para construir o nosso palácio maçônico, né, da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, aqui no estado do Ceará. E para você contribuir com o seu Pix, fique à vontade, de acordo com a sua prosperidade. Não vá tirar dos seus cofres, não vá tirar da sua economia. E também não dê aquilo que esteja sobrando, né? Claro, né? Faça a sua doação de coração, faça aquela doação da viúva, né? Que Jesus apresenta no Evangelho. Dê aquilo que você achar que é o seu melhor. Vamos lá. É sabido aí, nas redes sociais, que está circulando um vídeo no YouTube, nas redes sociais, dos 200 anos da maçonaria brasileira. Acho que muitos maçons assistiram, não maçons também já assistiram. E o interessante eu vou ser logo bastante direto, é a falácia que se apresenta nesse vídeo e a forma do marketing, do como se dá a introdução. Observa-se que logo na introdução se apresenta, na historicidade, maçons renomados, né? Maçons que o vídeo tenta demonstrar que foram maçons que fizeram a história da humanidade, né? Filósofos, revolucionários e etc. E esses maçons que ali se apresentam, o único maçom ali, alguns maçons ali apresentados que se de fato se externaram como maçom, são poucos. Eu posso falar aqui de Voltaire que se disse ser maçom. Eu li um livro de Voltaire e ele se apresenta como maçom, ele diz que foi maçom. Benjamin Franklin, né? Ou seja, muitos ali se apresentam, mas muitos também nunca se disse ser maçom. Principalmente Simão Bolívar, que foi um grande revolucionário em relação à política libertadora, né? Na Colômbia, e matou muita gente, né? Matou muita gente. Ou seja, é uma incoerência. Mas o que consiste essa introdução, quando se apresenta esses maçons renomados, esquece, de fato, dos maçons que sustenta todo esse sistema organizacional institucional, que é o povo, né? Que é o povo maçônico. São as pessoas que são esquecidas, os maçons que são esquecidos. Que na verdade, meus irmãos, essa pirâmide institucional, ela é sustentada em 90% pelas pessoas que não têm esse respaldo político e financeiro. Pode ter certeza disso. As potências autocráticas, em 90% do seu povo maçônico, são pessoas de classe B, classe C, classe D. Não são pessoas milionárias, pessoas ricas de fato. Mas o interessante é que se destaca somente os maçons, né, que se destacaram na sociedade. Mas é aquele irmãozinho lá, aquele médico, aquele enfermeiro, aquele técnico de enfermagem, aquele funcionário público. Não se fala desses irmãos, na verdade, né? Um tanto falacioso, um tanto tendencioso, né? Apresentar somente os maçons que fizeram história, né? Fica aí essa visão um tanto eclética, fora da Matrix, né? Fala-se desses maçons bonitão da tapioqueira, mas a verdadeira estrutura da maçonaria institucional, que é o povo maçônico, é aqueles que pagam as suas mensalidades, não falam desses irmãos, né? Não falam dos veneráveis mestres, né, da loja, não fala dos aprendizes, do companheiro e etc, né? Bem, outra coisa interessante nesse documentário, que aí, meu irmão, que é falacioso mesmo, tendencioso, mentiroso,
que é quando, já falei até ontem no vídeo de ontem, quando se fala dessa maçonaria regular no Brasil, né, que dizem, né, os mesmos, e até esse documentário, que eles vivem fraternidade, que eles vivem em união, né, que eles vivem na harmonia e etc. Se você acompanha o meu canal há muito tempo, digamos aí esses últimos anos, né, de 2022, eu falei sobre uma reunião que ia acontecer muito antes que viesse a acontecer. Eu até batizei no meu canal como o primeiro conclave, né, da maçonaria autocrática no Brasil, o primeiro conclave. E nesse conclave, a ideia era de fato unir essas potências maçônicas desse grupo autocrático. Mas foi falacioso, não teve êxito, não teve êxito. Se você tiver acesso aí à própria ata desse conclave, você vai observar que foi um tanto espinhoso, Não chegaram a um denominador comum, não chegaram. O fato é que o futuro, né, logo depois, para o maçom bem observador, o maçom que pensa fora da Matrix, viu que não teve êxito. A ideia, de fato, e que ficou acertado para uma outra oportunidade de unificação, para que essas potências pudessem viver de fato em fraternidade, os pontos ali apresentados, né, não foi aprovado, ficou para uma outra oportunidade. Por quê? Porque as ideias ali tiravam a soberania das potências indiretamente, que queriam criar, principalmente apresentado pela CMSB, queriam criar uma confederação à parte para que funcionasse como um órgão regulador, né? Criando-se assim uma palavra semestral de unificação dessas três potências. E aí o Grande Oriente do Brasil foi o primeiro a pedir vênia, né? Foi o primeiro a pedir vênia. Peraí, não é assim não, né? Não é assim não, né? Entendeu? Jamais o Grande Oriente do Brasil ia dividir a sua soberania com qualquer confederação ou com qualquer outra potência, porque perderia a sua regularidade na origem. Isso é a alfabetização da maçonaria. Bem, e o que se fala ali naquele comentário é que essas potências maçônicas vivem de fato em harmonia, né? Elas se respeitam, elas se vivem em fraternidade. Olha, a repetição é a alma do saber. Se acontece aqui no estado do Ceará, no micro do estado do Ceará, imagina em outros estados. A única opção política que essas potências têm de intervisitação, ou seja, de viver de fato a universalidade da fraternidade maçônica, se denomina um tratado de mútuo reconhecimento, ou seja, aonde se faz um tratado de amizade, como se eles vivessem de fato brigando, né? Aí, em um dado momento, em certa situação, onde se senta ali em um escritório fechado, né, bem confortável, diga de passagem, onde os grãos-mestres, respectivos representantes de suas potências, vão discutir a forma, os benefícios do que possa vir a ter em relação aos tratados de mútuo reconhecimento entre ambas as potências. Todo maçom que procura estudar um pouco da historicidade da maçonaria brasileira, em 1927 houve a primeira incisão do Grande Oriente do Brasil, não foi isso? Isso aí está na historicidade. Onde o Grande Oriente do Brasil teve uma perca muito grande de lojas, e que no levante de Maruberg fez-se uma incisão, e houve ali a primeira briga, né, digamos assim, a primeira distanciamento em relação ao que consiste essa utopia que se diz que a maçonaria brasileira vive em fraternidade. E passou-se muito tempo. De um lado, Maruberg tentando induzir os seus novos associados, suas novas lojas jurisdicionadas, ao seu conselho filosófico. Começa aí, de certa forma, eu já falei aqui, uma irregularidade, porque nenhuma loja maçônica pode estar sendo subordinada a um conselho filosófico, segundo o quinto ponto de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra.
A loja ela tem que ser soberana, ela tem que ter a sua soberania, e logo as 3 ou mais lojas constituindo uma potência, a potência tem que ser soberana e não dividir a sua soberania com nenhum conselho filosófico, nenhuma confederação e etc. E Marburg começa uma temática de tendenciosa, fazendo com que os seus novos associados repugnem, né, os irmãos do Grande Oriente do Brasil, até o ponto de chamá-los de espúrio, ou seja, de falso, que agora a maçonaria verdadeira seria os irmãos das grandes lojas estaduais. Então essa briga ela durou aí e dura até hoje. Até hoje. Os irmãos das grandes lojas não se dão bem com os irmãos do Grande Oriente do Brasil. Isso é fato. Isso é fato. Eu não estou aqui generalizando, ok? Eu não estou aqui generalizando, mas não se dão bem. Não existe, de fato, na vivência, essa intervisitação. É só você acompanhar, de fato, hoje, as redes sociais. Você não vê aí reuniões, digamos assim, nas lojas simbólicas, irmãos ali da grande loja se reunindo com os irmãos do Grande Oriente, irmãos do Grande Oriente Independente, confederado à Comap, reunindo com os irmãos do Grande Oriente e etc, etc. Aqui no estado de Ceará é pior ainda. Aqui, de fato, veio ao público a proibição da intervisitação. As potências da autocracia aqui no estado de Ceará, elas cada um no seu quadrado. Não existe intervisitação. Os irmãos da grande loja do estado de Ceará, confederada à CMSB, não visitam os irmãos da Grande Oriente Independente ou do Grande Oriente do Brasil, Ceará. Há um decreto aí em vigor, essa proibição. E nós sabemos, nós que passamos pelas potências autocráticas, o Grande Oriente do Brasil não tem tratado de mútuo reconhecimento com a grande loja aqui do estado de Ceará. Não tem tratado chancelado, até onde eu sei. Quem tiver essa informação, eu gostaria que colocasse aí no comentário. Mas até onde eu sei, o Grande Oriente do Brasil, nesses 95 anos, foi lá atrás, lá no início, né, digamos, 50 anos depois da incisão, mas no atual momento, até onde vai o meu conhecimento, né, aqui na maçonaria cearense, o Grande Oriente do Brasil não tem tratado de mútuo reconhecimento com a grande loja. E isso foi demonstrado pela atitude do Sereníssimo Grão-Mestre atual da grande loja do estado de Ceará, que quebrou, né, o tratado, se existia, acredito que não existia, né, quebrou-se assim a vivência, né, de fraternidade e intervisitação. Então, para concluir, esse documentário é muito falacioso. Não existe união entre essas potências maçônicas aqui no Brasil. Se existe, é só na fala, é só falando. Fala publicamente, mas em vivência real, objetiva, não existe essa fraternidade. Então é um vídeo falacioso, mentiroso, um documentário mentiroso, mentiroso mesmo. Fique atento, viu? Fique atento. Acompanhe aqui o meu canal, porque esse canal tem o intuito de desmistificar e trazer a verdade do que consiste a maçonaria brasileira. Te amo sem te conhecer.